O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pomba: tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consome. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra que disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, filhas, hoje se celebra a dedicação da igreja de Latrão. Há muitos que pensam que a igreja mãe é a igreja de São Pedro. De fato, a igreja de São Pedro exerce uma função muito particular hoje como referência. Mas a igreja de São Pedro, ela vem depois da igreja de Latrão. A igreja de São Pedro foi construída 1500, um pouco mais, um pouco menos, e ela exerce função importante quando os papas deixaram exatamente a residência papal de Latrão para ir para a igreja de São Pedro. E depois, quando se fez a concordata, quando se estabeleceu a recolocação do Estado do Vaticano na perda dos territórios papais, Roma ficou como capital da Itália e o Vaticano se tornou um Estado que ficou em alguns alqueires. Mas existe, além do território que diz respeito às muralhas leoninas, que foram estabelecidas como Estado do Vaticano, existe alguns territórios dentro da cidade de Roma e fora, que são de direitos papais. Castelo Gandolfo, a Basílica de São Francisco de Assis, a de Santo Antônio de Pádua, são territórios do Papa, basílicas papais, e as 4 maiores de Roma, dentre elas Santa Maria Maggiore, São Paulo fora do muro e Basílica de São João de Latrão. Alguém vai perguntar: por que o senhor está falando isso? Porque hoje está prescrito, inclusive prescreve-se a cor, por ser a dedicação da igreja de São João de Latrão, que é uma igreja que significa unidade, que significa uma comunhão com o Santo Padre o Papa, que significa uma igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Significa essa sucessão apostólica que provém de Nosso Senhor a São Pedro e São Pedro até o Papa Francisco. E pela sucessão apostólica dos papas, a sucessão apostólica dos bispos, que não por acaso, numa consagração de um bispo tem que ter no mínimo 3, e dos bispos aos sacerdotes.
Só por esse fato da sucessão apostólica, você já percebe a retidão, a seriedade, percebe aonde nasce essa igreja, aonde nasce, aonde está o alicerce desta igreja una, santa, católica, apostólica, romana. É interessante você perceber que quando um papa, um bispo, um cardeal, agora necessariamente cardeal, nem sempre. Santo Ambrósio foi aclamado quando ainda era catecúmeno, Santo Agostinho um pouco mais tarde. Mas quando alguém é nomeado papa, ele primeiro vai a Latrão para depois ir a São Pedro, para mostrar que na verdade a igreja, ela grande munus, a grande missão da igreja é ensinar, santificar. E lá tem a cátedra, que é uma cadeira muito distante. Eu tive o privilégio de poder rezar em São João de Latrão, uma cadeira que nós chamamos de cátedra, de sédia, de onde se ensina, de onde se admoesta, de onde se proclama, se celebra. Tanto que muitas vezes você percebe na Bíblia, Jesus se senta e ensina. Por isso a atitude que vocês estão agora é de quem está aprendendo. Tudo fala na igreja. Feito esse esclarecimento, um pouco histórico, litúrgico e também teológico, vamos nos ater aos textos. Jesus vai ao templo, de fato. O templo, o primeiro que foi construído por Salomão, foi destruído pelo rei Nabucodonosor e não foi mais reconstruído. Só foi reconstruído já no tempo de Jesus, no ano 42, pelo então Herodes, que querendo agradar o povo da Judéia e evitar grandes rebeliões, sabendo que o povo judeu adorava e adora uma rebelião, aquele povo daquela região, construiu e deu de presente ao povo uma reconstrução do templo de Salomão. Jesus ia ao templo? Ia. E várias vezes na Bíblia fala da ida de Jesus ao templo, aos 8 dias, para a purificação. Jesus ia com José e Maria ao templo, nas peregrinações anuais. Foi aos 12 anos, quando conseguiu sua maioridade, perda encontro. E várias vezes na Bíblia você pede Jesus estando no templo, estando chegada a Páscoa. E aqui vem o texto, perto de celebrar um momento tão importante para o povo judeu: libertação, passagem, purificação, saída da escravidão para a liberdade. Jesus vai onde é o sinal da presença de Deus, a referência da presença e da morada de Deus, e se depara com um templo desvirtuado da sua função. O lugar onde seria para arrebatar as almas a Deus, estava sendo um lugar de comércio. O lugar onde as pessoas eram chamadas a um processo de introspecção e de elevação, era um momento onde as pessoas se perdiam em negócios que o que era acidental se tornou essencial. O mais importante era comprar um par de rolinhas, era comprar um cabrito e fazer a oferta, ou era a oferta em si? O mais importante era encontrar Deus ou o sacrifício? O mais importante era as pessoas saírem do templo melhores do que entraram, ou ficarem preocupadas com a quantidade da oferta que se dá? Todas essas reflexões do Cristo se refletem aos nossos templos de hoje.
Sim, se reflete aos nossos tempos da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas e a toda e qualquer ereção de um prédio que tenha o nome de templo. Jesus pega o chicote. A gente não gosta de ver essa imagem. Não é muito simpático pensar Jesus com o chicote na mão, com o reio, porque nós preferimos um Jesus mais doce, mais brando, tinha mansidão e humildade, nunca lhe faltou isso. Mas quando ele viu que estava sendo colocado em risco as almas, os fiéis, os penitentes, um lugar de segregação e não de comunhão, Jesus vira a mesa. Jesus destrói os cambistas e lembra: o zelo pela causa do meu Pai me consome. É impressionante nós vermos essa cena única de nosso Senhor. Você não encontra outra passagem. Jesus movido pela ira. Cuidado, Padre, não, é ira. Nesse momento Jesus agiu com raiva, porque Jesus não aceitava a conivência, e ele sabia, como diz a primeira leitura, que de Deus vem a fonte da vida, e como um braço de um rio traz fertilidade a todas as terras. Ora, veja essa discussão que eu não sei, não tem começo nem fim, para uns tem cabeça, para outros só tem 7 cabeças, a questão do rio São Francisco. O braço de um rio, quanto é importante para as terras áridas, o que significa a irrigação e o que significa para a vida da humanidade, a fonte da santidade, a fonte da espiritualidade, a fonte santificante que brota do altar. Se pudéssemos usar um pouco, e podemos usar de nossa imaginação, do altar da Eucaristia sai inúmeros braços de rios caudalosos de graças e bênçãos. Em torno de um altar nós teríamos grandes canais por onde passaria o sangue redentor de nosso Senhor, trazendo vida, plenitude, entusiasmo, esperança. E qualquer um de nós, sendo padres ou não, que formos um obstáculo para isso, merecemos no mínimo uma chicotada de nosso Senhor. O Evangelho continua e faz um apelo. Será que às vezes nós não precisamos virar as nossas mesas? Será que às vezes a gente não tem que dizer virar a mesa, porque eu me tornei um comerciante com Deus, num ato puro de retribuição? Será que às vezes não é hora de eu virar a mesa e mudar minha forma de pensar? Será que às vezes Deus não está pedindo que nós abramos mão de uma religião imperfeita para buscar uma mais perfeita? E não estou dizendo trocar de religião, estou falando trocar de uma forma de nós enxergarmos Deus. Também no ponto de vista pessoal. Aqui lembremos a primeira leitura. A primeira leitura que fala com tanta clareza sobre a necessidade da transformação de nossa vida. A primeira leitura que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Como pode alguém estabelecer um prédio, fazer uma obra, sob um alicerce que não seja seguro,
e que não seja Cristo. Aqui estamos falando das nossas construções, dos edifícios que criamos em nossa vida. Hoje eu atendi no rádio. Quem acompanha 99.5, levante a mão. Está melhorando, mas eu não penso que Curitiba podia escutar mais. Não só o meu programa das 10 às 11, tá bom, mas pouca gente escuta. Fazendo um paralelo, nós podemos ouvir mais as rádios católicas, e cito 99.5, no carro, em casa, nos aplicativos. Hoje eu escutava a partilha de uma mulher, e até rezei por ela, porque fui um pouco duro. Uma história difícil, uma história repetitiva. O pai não aceitava a gravidez de filha, só queria filhos. Essa filha de Deus nasce com 4 anos, é estuprada pelo pai. Depois se une num relacionamento com um homem agressivo tal qual o pai. O larga e se une com uma pessoa envolvida com ocultismo. E esse rapaz, esse homem a faz sofrer da mesma forma. E eu de forma incisiva perguntava: o que você quer? O que você busca? Foi quando eu lhe disse: se cure primeiro, filha. Porque o que você tem feito é repetir ciclos, histórias, mas com traumas, e repetindo só com os personagens. O problema está em você. Quando você pedir: Senhor, me cure para que eu possa amar, você vai ter mais discernimento nas escolhas. Você vai ter mais discernimento e perceber que você não está tão necessitada assim de encontrar uma pessoa. Porque às vezes a pessoa, na sua carência, na sua fragilidade, por não ter o alicerce que é Jesus Cristo, por não aceitar a cura interior, por não beber desse rio caudaloso de graça que revigora, a pessoa fragilizada, ela se sujeita a qualquer relacionamento. Ela se sujeita pela carência a qualquer circunstância. Olha a história se repetindo e o que ela se permite. Diz a primeira leitura: que nenhum mestre ouse fazer um edifício que não tenha por alicerce sólido Jesus Cristo. E eu atualizo: não se iluda e construir seus castelos de areia. Eles irão ruir muito fácil. Se você não pode caminhar todo dia, rápido, longos caminhos, trajetos significativos, caminhe menos. Se você não consegue correr, ande, mas não pare. Cada passo no caminho do bem é estar mais próximo de Deus. Não aceite viver castelos de areia, estes vão ruir. Recoloque os fundamentos. O fundamento está em Jesus Cristo. O fundamento e uma grande opção de santificação está nesta igreja que hoje se celebra una, santa, católica, apostólica, romana. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece, rezemos:
Senhor, escutai as preces da vossa Igreja. Senhor, escutai as preces da vossa Igreja. Senhor, iluminai a Santa Igreja, para que ela jamais perca sua essência de mostrar o rosto verdadeiro de Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai as preces da vossa Igreja. Senhor, aumentai em nós o zelo pelo sagrado, para que tenhamos mais coerência em nossa prática de fé, nós vos pedimos. Senhor, escutai as preces da vossa Igreja. Senhor, que ao receber vosso Filho na Sagrada Eucaristia, Ele purifique nosso interior, para que sejamos verdadeiros templos do Espírito Santo, nós vos pedimos. Senhor, escutai as preces da vossa Igreja. Colocando, eu convido você a ligar, fazer seus pedidos de oração, acreditar nesse rio de bênçãos que provém da Eucaristia. Quem nos pediu foi Maria Silvina Mendes de Souza, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Maria Lúcia Costa Araújo Viana, Curitiba. Antônia Montagnoli Pérez, Cianorte, Paraná. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Isso nós vos pedimos, Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Amém.